O cardeal Dom Sérgio da Rocha, nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, vai assumir a arquidiocese da capital baiana no dia 5 de junho de 2020. Dom Sérgio será o 28º arcebispo da sede primacial da Igreja no Brasil. E até o dia da posse, Dom Murilo Krieger segue como administrador apostólico da arquidiocese de Salvador. Dom Sérgio é hoje o arcebispo metropolitano de Brasília e é de lá que conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Dom Sérgio. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da FM à tarde, do programa Isso é Bahia. Gente querida aí de Salvador, de toda a Bahia, uma alegria poder estar em contato com tanta gente querida. Dom Sérgio, a gente está na véspera da Sexta-feira Santa, há poucos dias da Páscoa, que são duas datas muito emblemáticas para a Igreja Católica, e numa época em que as pessoas foram tomadas aí por mudanças radicais de comportamento, sendo impedidas de se aproximar uma das outras por causa dessa pandemia do novo coronavírus que nos afeta a todos. Como é que o senhor avalia esse fenômeno que nos atinge neste momento e justamente durante a Quaresma? Então, certamente todos nós sentimos bastante as dificuldades, primeiramente em torno da própria pandemia, mas das suas consequências também para a vivência religiosa da Semana Santa. É claro que ela limita a participação das pessoas nas celebrações, mas não dispensa ninguém de estar, de alguma maneira, vivenciando a Semana Santa. É claro que é desejável, seria bom demais se todos pudessem estar reunidos nas igrejas como de costume. Mas nesse momento nós renunciamos a isso como um gesto de amor, de respeito, de valorização à vida, não só a própria vida, a vida dos outros, Então, sem dúvida que é uma maneira muito diferente de viver a Semana Santa, mas ninguém está dispensado de alguma maneira, estar participando da Semana Santa através dos meios de comunicação, que sempre tem um papel tão importante, mas sem dúvida que nesse tempo de, vamos chamar de afastamento social, com mais razão ainda, os meios de comunicação têm um papel importantíssimo para ajudar a integrar, não só a comunicar, mas a gente se sentir sempre uma espécie de grande família, onde todos compartilhamos, seja as preocupações, seja a responsabilidade para que nós possamos superar essa pandemia, Mas, para dizer, a Semana Santa é vivida de uma maneira diferente, mas não deixa de ser celebrada. Ela será celebrada em todas as igrejas, infelizmente, sem a presença das pessoas, mas ela vai acontecer, não é que a Semana Santa esteja sendo cancelada. Agora, a maneira de viver, de um modo especial, é nas famílias, é cada pessoa na sua casa, se possível com a sua família, sempre observando aí as orientações de saúde, mas procurar sim participar. Isso é, a dispensa de estar participando nas igrejas não significa uma dispensa de alguma maneira estar unido à igreja nas celebrações. E além disso, nós não vivemos a Semana Santa somente pelas celebrações, elas são importantíssimas, mas pelo modo de viver fraternalmente. Isso é, nós temos a oportunidade nesses dias de estar mais próximo das pessoas dentro de uma casa ou de um outro ambiente. Claro que essa proximidade sempre limitada aí pelas regras que têm sido estabelecidas, pelas orientações que são dadas, mas ninguém está dispensado de estar vivendo fraternamente. Isto é, o que nós chamamos de distanciamento social ou isolamento social não pode implicar num fechamento da pessoa sobre si, mas de uma maneira ela, através dos meios de comunicação, hoje todo mundo tem mais facilidade de uso de celular, de redes sociais, de uma maneira de expressar proximidade, expressar fraternidade, solidariedade, além do serviço necessário a quem mais sofre, Dom Sérgio, o senhor vai assumir a Arquidiocese de Salvador no dia 5 de junho. Como é que está sendo a sua expectativa, sabendo que Salvador é uma cidade marcada pelo sincretismo religioso e onde religiões de origem africana têm uma força muito grande aqui?
Olha, primeiramente quero dizer que eu estou indo para Salvador de coração, isto é, não esperava não, o Papa está confiando essa missão bonita, mas bastante exigente, de ser bispo numa capital de especial importância, com uma população numerosa, com uma fé muito viva. Então, sem dúvida que foi com surpresa, mas tem sido com muita alegria que eu estou me dispondo a servir a igreja em Salvador, ao povo baiano. E o que eu já vivi, graças a Deus, no Nordeste, tive a oportunidade de ser bispo, primeiramente em Fortaleza, depois em Teresina, portanto, eu digo que já sou nordestino de coração, já meu coração é em grande parte nordestino. Aqui em Brasília eu tenho convivido muito com os nordestinos, que formam grande parte da população. Então é uma alegria para mim poder retornar ao querido Nordeste, agora em Salvador. Eu digo que o meu coração, que já era em grande parte nordestino, agora está se tornando baiano e soteropolitano, naturalmente. Mas eu vou de coração, primeiramente para conhecer melhor a realidade que se vive em Salvador. A igreja em Salvador tem uma longa história, nós bem sabemos isso, e já está habituada a lidar com esse contexto religioso mais plural. E, de minha parte, sem dúvida que a atitude que eu tenho tomado também em outros contextos culturais tem sido sempre de respeito, de diálogo, claro que sempre procurando seguir as orientações da igreja para o diálogo ecumênico, para o diálogo interreligioso, mas eu vou de coração aberto para aprender, inclusive, com a própria Arquidiocese de Salvador, com essa sua história tão bonita, ela que está habituada a atuar nesse contexto cultural marcado por manifestações religiosas de matriz africana. E por isso, chegando em Salvador, certamente tenho muito a conhecer, a aprender, levo a experiência, a reflexão que tenho ao longo desses anos de bispo, mas quero sim valorizar a cultura existente, mas sem jamais renunciar àquilo que é a missão própria da igreja, né? A igreja participa do diálogo, a igreja participa desse respeito à pluralidade de manifestações, mas sem deixar a sua missão própria, sem deixar de anunciar o próprio evangelho, de realizar a sua missão evangelizadora. Quer dizer, eu não levo aqui um programa já de ação pastoral pronto. Eu espero decidir os passos a seguir, digo aqui de coração, com muito diálogo, com muita participação, na medida que eu for conhecendo a nova realidade, que eu for caminhando junto, mas sempre valorizando a própria história e a própria cultura presente em Salvador, porque Salvador tem esse patrimônio histórico-cultural riquíssimo, que inclui aí também essa diversidade de expressões religiosas. Dom Sérgio, o senhor falou sobre a missão de chegar em Salvador, e o senhor vai chegar em Salvador logo, ou no meio, ou logo depois do fim desse isolamento social. E o senhor citou também o uso das redes sociais, de ferramentas de comunicação para aproximar a igreja dos fiéis. Esse é o grande desafio nesse momento da Igreja Católica, de se reaproximar dos fiéis, de utilizar melhor ferramentas de comunicação, por exemplo, como as redes sociais, e esse momento tem sido uma boa oportunidade para testar esses usos? Sem dúvida. Eu primeiro chegarei aí, espero que a situação já esteja melhor no início do mês de junho, se Deus quiser estará, mas seja como for, em qualquer contexto, em qualquer situação, é fundamental a valorização dos meios de comunicação. Rádio, por exemplo, que atinge uma população imensa, né? Vocês aí têm um papel tão importante na comunicação, enquanto FM à tarde, mas também as redes sociais, é claro, elas pressupõem uma certa tecnologia, pelo menos a presença da internet. Nós não podemos achar que todo o Brasil já está com essa situação suficientemente resolvida. Há muitas lacunas, há muitos limites ainda, dependendo da região. Portanto, as redes sociais são importantíssimas, mas sem deixarmos de lado os meios, podemos dizer, mais tradicionais, mais usualmente acessados pelo nosso povo, como a própria rádio. Hoje, é claro que pela internet se acessa a rádio com facilidade, eu mesmo já fiz isso tantas vezes,
mas é muito importante sim valorizar. E no contexto dessa pandemia, com razão, a igreja, primeiramente, ela precisa evangelizar, precisa transmitir as suas celebrações, transmitir a mensagem do evangelho através das redes sociais, e as pessoas, muitas vezes se reclama com certa razão que as redes sociais, às vezes, ao invés de aproximarem, pode distanciar, se elas não fossem bem usadas, se alguém expressasse algum tipo de agressividade, de ofensa. Então, o momento é para valorizar as redes sociais como proximidade, isso é, como instrumento de convivência humana, já que nós não podemos chegar tão perto das pessoas como gostaríamos, de abraçá-las como gostaríamos, nós podemos fazer isso, seja pelo telefone, pelo celular, que hoje as pessoas têm com facilidade, seja através das redes sociais, que pode permitir o uso, inclusive, de imagens, né? Então, eu acho muito importante, sim, valorizar sempre, mas agora de modo visual. E a igreja tem, sim, esse desafio. É um desafio que não é mais restrito à cultura urbana, isso é, aos grandes centros urbanos. A necessidade hoje de recorrer às redes sociais, às novas mídias, nos mais diferentes contextos que nós vivemos no Brasil, com aquilo que eu dizia há pouco, sem deixar de considerar que existem, sim, limitações, às vezes as pessoas não têm a facilidade do sinal como seria desejável em todos os lugares. A gente quer agradecer a participação de Dom Sérgio da Rocha. O futuro novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil vai assumir a arquidiocese da capital baiana no dia 5 de junho de 2020, portanto, já nomeado pelo Papa Francisco como novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Muito obrigado, Dom Sérgio da Rocha. A gente fica na expectativa de que a sua vinda para cá seja das melhores e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar falando com vocês e através de vocês com tanta gente boa aí da nossa querida Bahia e de Salvador, mas que espero em outras ocasiões estar novamente com vocês, estar aí participando de alguma maneira do programa Isso é Bahia. Muito obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, obrigado à FM à Tarde. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, e a gente lembra que esse papo todo também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.